Ô, Matheus, qual que era o programa que a gente ia gravar hoje mesmo? Que os moleques estão esperando aqui, ó, pra aparecer as informações novas. Caralho, tô com memória ruim, né? E aí, meus pilotos, Salas Computer? Eu sou o Fábio Jordan, o seu consultor de assuntos aleatórios de hardware, e hoje aqui para tirar as dúvidas dessa galerinha que tá querendo fazer o quê? Uma configuração Dual Channel no computer. Pois é, muita gente aí tem dúvida se dá para usar memórias com clocks diferentes, se tem problema colocar memória uma de 8 e uma de 4, e se tem problema também colocar memória de marca diferente, e por aí vai. São muitas dúvidas e é por isso que a gente vai tentar esclarecer um pouquinho hoje este assunto. Sabe o que é engraçado? Que eu tô com uma de 8 e uma de 4, mas elas são iguais. Aí ninguém nem sabe, pode ser 2 e 4. Já pensou que louco? Se eu tô mentindo? Mas, primeiro de tudo, vamos ao básico. Afinal de contas, o que é Dual Channel? E para entender isso, a gente precisa do quê? Placa-mãe com processador, é óbvio, e também memória. Aqui, ó, um pente de memória. Pronto, está devidamente instalado. Ah, faltou... Pera aí que eu vou ajustar o clock da memória. Aí então... Aí eu faço piada idiota, perco o raciocínio. Então, nos atuais computadores, o controlador de memória, ele fica dentro do processador, diferente do que era antigamente, em que o controlador ficava no chipset norte da placa-mãe. Bom, e a comunicação entre CPU e memória RAM é feita através de pequenas trilhas que estão aqui na placa-mãe. Se você quer saber mais, inclusive, sobre placa-mãe, a gente tem um vídeo aqui detalhando os componentes dessa bichinha. Então a gente tem aqui uma interface de 64 bits que conecta a CPU com a memória RAM. Isso significa que são 64 trilhas mesmo, linhas aqui que transferem 64 bits por vez. Isso significa que 64 dados são gravados num único módulo. Bom, esse processador é do tipo single channel, mesmo que você coloque 2 módulos de memória RAM, ele só vai conseguir mandar 64 dados por vez para os componentes, porque trata-se de uma limitação física do controlador dentro do processador. Eu vou instalar aqui, ó, mais uma memória para a gente exemplificar Dual Channel agora. Aí, foi. Agora, se a CPU trabalha com 2 canais de memória, isso significa que ela pode mandar 128 dados por vez para gravar nos módulos, porque ela manda 64 para um canal de memória e mais 64 dados para outro canal de memória, o que facilita a comunicação e deixa tudo muito mais rápido. Bom, então vamos para um outro exemplo. Vamos supor que este aqui é o seu processador, este aqui é o canal 1 de memória e esse processador só tem um canal de memória. Aí a gente tem então dentro do processador os dados que vão sair dele, que são esses carrinhos, e esses carrinhos vão ser levados até um pente de memória RAM. Então, a gente vai ter um único canal, isso significa que cada carrinho aqui que transfere 64 numa vez, vai chegar lá 1, vai chegar lá 2, vai chegar lá 3, vai chegar lá 4. Significa que a gente conseguiu transferir aqui 256 bits em 4 ciclos. Só que, como você pode ver, eles foram em conjuntos de 64 bits. Agora, se a gente tem um segundo módulo de memória e um segundo canal de memória dentro do processador, a gente consegue transferir o dobro de carrinhos. Então, o que antes ia 64, agora vai 128. 64 para um, 64 para outro. 64 para um, 64 para outro. E assim sucessivamente. É sucessivamente que fala, né? Na teoria, então, o Dual Channel dobra o desempenho, porque a interface é duplicada, portanto, a taxa de transferência de dados também é dobrada. Então, uma memória de 2.400 MHz, que na teoria transfere até 19,2 GB por segundo, a gente vai ter essa taxa dobrada para 38,4 GB por segundo, quando a gente tem 2 pentes instalados. Assim, e essa mesma lógica vale para a configuração do tipo Triple Channel e também para a configuração do tipo Quad Channel. Olha só que incrível, hein? Uau! Ah, e mais 2 curiosidades. Uma CPU Quad Channel pode rodar também com Triple Channel e também com Dual Channel. Então você pode fazer N configurações nesse tipo de processador. Ah, e sobre escrita de dados... Tô com muita pressa pra falar. Tô com alto desempenho porque minha memória tá trabalhando muito rápido hoje. Ah, e sobre escrita de dados, num Triple Channel, os dados são espalhados entre os módulos de forma alternada. Ah, Fábio, então com Dual Channel o meu desempenho dobra, é isso que você tá me dizendo? Vou ter o dobro de FPS. E com 4 memórias, então eu vou ter 4 vezes mais FPS. É isso mesmo? Meus amigos, calma lá, que não é bem assim, entendeu? Se você quer dobrar o seu FPS, a única solução é instalar memória com RGB. Isso aqui sim é que aumenta o seu desempenho. Agora, falando na prática, o Dual Channel realmente aumenta o desempenho, mas ele não vai dobrar o seu FPS, até porque isso depende de outros componentes. No caso, a GPU teria que produzir o dobro de FPS e também depende de cada jogo. E o mesmo vale para Quad Channel. Também melhora o desempenho acima do Dual Channel, mas somente em aplicações específicas que vão poder usar toda essa taxa de transferência das memórias. Legal, e como faz para saber então se o seu computer pode rodar Dual Channel? Bom, basicamente isso depende de um único componente, que é o processador, afinal de contas, é ele que tem o controlador de memória. Então, para você saber se é Dual Channel, Triple Channel, Quad Channel ou Single Channel,
você acessa o site do processador lá e verifica as especificações. Ah, e mais uma informação. Não existe memória exclusiva para Dual Channel, Triple Channel, etc. Existem kits vendidos assim, mas você pode comprar de forma separada cada módulo e instalar para fazer o seu Dual Channel ou qualquer outro multi-channel. Mas é bom ficar ligado porque a ativação do multi-channel depende da placa-mãe. Então, em alguns casos, você vai fazer com slot intercalado e em outros com slot sequencial. Isso vai depender da placa-mãe, então é bom consultar o manual para ativar certinho. Legal, Fábio, mas dá para instalar um pente de 8 e um pente de 4 no mesmo PC? Eles vão ficar em Dual Channel? Como é que funciona? E se eu instalar memória de marca diferente? Vai rodar o Dual Channel? Os clocks diferentes funcionam? E aliás, e para Graphics on Board, é bom o Dual Channel? Então, vamos por partes. Dúvida número 1. Sim, você pode instalar 8 e 4, mas eles não vão ficar exatamente num Dual Channel. Quando você faz esse tipo de configuração, ele ativa um modo chamado Flex. Isso significa que o pente de 4 GB ele vai funcionar em Dual Channel e os primeiros 4 GB do pente de 8 também vai funcionar em Dual Channel. Assim que esgotar essa quantidade de memória RAM, a segunda parte do pente de 8 GB, ou seja, os outros 4 GB daqui de dentro, vão funcionar em modo Single Channel. Então o desempenho não é exatamente igual ao do Dual Channel e vai depender da aplicação. 2. Sim, você pode colocar memórias de marcas e clocks diferentes. E na maioria dos PCs isso não deve dar problema, porque, via de regra, a placa-mãe consegue baixar o clock da memória mais rápida para o clock da memória mais baixa. Então, isso vai, é claro, limitar um pouco o desempenho, porque a memória mais rápida vai estar trabalhando de forma mais lenta. Além disso, tem que tomar cuidado porque os timings diferentes podem dar problema, já que uma memória pode ser muito mais rápida do que a outra, então ela vai ter que esperar para responder e com isso pode ocasionar algumas zicas, então dando aí algumas travadas ou até mesmo tela azul. Então, sim, funciona mais ou menos com marcas diferentes e funciona também, mesmo que seja de mesma marca, com clocks diferentes. Só que isso pode então te dar algumas incompatibilidades. Tem que tomar cuidado e vai depender de cada situação. Número 3, sim, Dual Channel melhora muito o desempenho de sistema com placa de vídeo on-board. Afinal de contas, o chip gráfico vai usar a memória do sistema como a memória de vídeo. Então, se você tiver um pente, ele vai gravar apenas 64 bits. Mas se estiver ativado em Dual Channel, vai poder gravar 128 bits, dobrando então a taxa de transferência para a memória de vídeo também. Então, moçada, hoje não tem Falei com o Fábio porque, felizmente, eu estou indo pro dentista aí, tirar meu siso. Quem já tirou sabe que dói, quem não tirou também sabe que dói. E é isso aí não vai dar tempo de gravar, então peço compreensão de todos aí nesse momento de dificuldade do Brasil aí, né? Mas a gente vai fazer o possível para marcar os 3 pontos e conseguir seguir as regras do professor no próximo episódio. Ah, mentira! Vai ter sim, pode rodar! Vitor Hugo Mariano. Bem que o THS poderia postar vídeos em 60 FPS, hein? Ah, mas não pode ser 50 FPS? Arnold, eu acho tela anti-reflexo uma por. KKKK, tudo tão fosco. Nossa, eu também adoro tela com reflexo. Olha essa daqui que maravilhosa, versão redonda, ó. Caramba, muito boa essa tela. Jimmy Antunes. Fábio, você responde qualquer coisa que eu comentar aqui? Exatamente, respondo qualquer coisa, mas você só tinha direito a uma pergunta, então já foi respondida a sua pergunta. Rafael Douglas. Fábio, o que acontece se caso a gente não deixar o like da crocância máxima? Fala aí então, galera, deu pra tirar todas as dúvidas sobre memória? Se não deu, eu te convido a entrar nos nossos grupos pra falar com uma moçada irada e tirar essas eventuais dúvidas aí que sobraram, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia, não se esquece, é claro, de deixar aquele like, de se inscrever no canal Memorável do Hardware e de ativar a sineta para ser lembrado de todos os novos vídeos cheios de crocância. Eu sou o Fábio Jordan, estou no Instagram, @Fábio Jordan, agradeço a sua companhia e memorizem esta lição. Como muita banana que faz bem pra memória. Aqui, ó. Ó o desempenho aumentando. Nossa, agora eu tô lembrando de tudo. Esse programa era sobre memória, né? Muito massa. Sabe quem mais gosta de memória? Aqui, ó. Donkey Kong. Melhor personagem. Melhor jogo do mundo, Donkey Kong Country 2. O que vocês acham? Quem acha, dá like. Quem não acha, também dá like. Melhor dia.